noite, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nova programação da ADNA Goiabeiras. Vocês que já nos acompanham nos cultos das 17 e das 19, agora, horário de Mato Grosso, agora também vocês estarão nos acompanhando, Thaís e eu, neste programa onde traremos muitos conteúdos para vocês. Conteúdos esses que vão edificar a sua vida. Nós traremos aqui uma série de testemunhos, vamos dar dicas de como orar, como elaborar um devocional eficiente que você consiga executar, como jejuar e como ler a Bíblia e adquirir conhecimento da palavra. E nesse primeiro programa, nós vamos estar compartilhando com os irmãos um pouco da nossa programação da ADNA Goiabeiras. Todo domingo, como vocês acompanham, temos 2 cultos, mas você sabia que os cultos são diferentes? O primeiro culto, ele tem 1h30 de duração e ele sempre é ministrado por departamentos da igreja. E no segundo culto, que tem 2 horas de duração, é um culto de adoração e celebração que é dirigido pelos nossos pastores, pastor Adilson e pastor Ivo Júnior. E os nossos cultos dos domingos às 17 horas, eles são dirigidos pelos departamentos da igreja. O primeiro domingo é dos jovens casais, o segundo domingo é da escola bíblica dominical, o terceiro domingo é das pérolas preciosas do nosso conjunto das irmãs aqui da igreja e o quarto domingo é dos obreiros. Além das programações dos domingos, que também temos às 19 horas no terceiro domingo a nossa Santa Ceia, nós temos também os cultos de quinta-feira e quarta-feira. Quarta-feira a nossa consagração, que começa às 10 horas, e na quinta-feira o nosso culto da vitória, com início às 19 horas. Além desses departamentos mencionados, também temos o departamento infantil, onde é ensinado às crianças a cultuar a Deus, a adorá-lo, a exaltá-lo, a louvá-lo, e também é ministrada a palavra às crianças de acordo com a linguagem, de acordo com as faixas etárias delas. Nós temos o berçário e também temos a turma de 4 a 6 anos e a turma de 6 a 12 anos. Também temos o departamento de jovens, que são de adolescentes de 12 a 16 anos, e eles têm um encontro uma vez por semana, onde eles também estão ali cultuando e oferecendo adoração a Deus e ministração da palavra. E além dos cultos e essas programações oficiais que nós já falamos para vocês, nós temos também o nosso discipulado, que é ensinar a palavra de Deus a cada um dos nossos discípulos que aceita Jesus, que entrega a sua vida a Jesus. Nós temos no próximo módulo um tema muito interessante que fala sobre casamento, e também temos a nossa escola bíblica dominical, que é a maior escola teológica de formação cristã, porque vai ensinar ali lições de vida, vai ensinar a palavra de Deus de forma simples e muito prática também, para que você consiga entender. Porque a Bíblia, muitas vezes você pega a Bíblia para ler e acha muito difícil aquilo ali. Mas a EBD tem os nossos professores que têm os ensinamentos para nos passar através daquela palavra que é ministrada. Sabe o que é melhor ainda da escola bíblica dominical? É que você pode assistir, pode estudar a palavra do Senhor no conforto da sua casa. Todo domingo de manhã, às 9 horas, iniciamos a nossa aula. E este link é disponibilizado para você estar participando também lá no nosso Instagram. E já segue agora o nosso Instagram, ADNA Goiabeiras, está por aqui para você seguir. Já segue lá e fica de olho nos nossos stories, porque todo domingo é disponibilizado o link da nossa aula EBD. E se você gosta de entrevistas e testemunhos impactantes que vão virar uma chave aí na sua vida, você não pode perder os nossos próximos episódios. Nós vamos trazer aqui casais que tiveram casamentos restaurados, pessoas que tiveram a vida completamente transformada pelo poder da palavra de Deus. E para dar início a essa série de testemunhos, nós vamos ouvir um pouco do testemunho da Jéssica. Amém. Com muita alegria que eu compartilho um pouco do meu testemunho, de como que eu cheguei aqui na ADNA Goiabeiras. E a ADNA Goiabeiras é uma bênção de Deus na minha vida. Eu tenho muita alegria em fazer parte da família ADNA Goiabeiras. E eu conheci a ADNA através do mundo digital, através de onde você está aí nos assistindo. Eu conheci através dos stories do Instagram de um influencer digital que eu acompanho. Ele veio congregar com a tua esposa aqui na ADNA e postou, e apareceu o painel da ADNA, e o Espírito Santo me impulsionou a pesquisar sobre essa igreja. Eu nunca tinha ouvido falar da ADNA. E eu fui, pesquisei, procurei, né, sobre essa igreja, da onde que ela era. E, por incrível que pareça, a ADNA dava 4 minutos da minha casa.
Passava aqui em frente todos os dias e nunca tinha visto a Adna, nunca tinha ouvido falar da Adna. Deus me abençoou, Deus me mostrou essa igreja porque eu estava muito orando e pedindo para que Deus me colocasse em uma igreja que Ele quisesse, que pudesse abençoar a minha vida. Eu era recém-convertida, né, quando eu ainda não era membro de nenhuma igreja. A minha conversão começou em casa, eu não congregava em igreja nenhuma. Deus me encheu da graça dele dentro de casa mesmo, e ali mesmo eu comecei a ter um momento de oração, um momento de leitura da palavra, e depois eu fui em uma outra igreja só para confirmar mesmo a minha conversão, né? E nesse tempo eu fiquei congregando nessa outra igreja só até encontrar uma outra igreja que eu realmente me sentisse à vontade, que realmente fosse o lugar que Deus me colocasse. E foi quando apareceu para mim nos stories do Instagram, desse influencer, a Adna Goiabeiras. E eu comecei a vir sozinha, é somente eu. Por enquanto, a minha família ainda não faz parte da Adna, mas em nome de Jesus, logo, logo também terei aí meu esposo, a minha família fazendo parte da Adna Goiabeiras também. E eu comecei a congregar e logo já veio o desejo no meu coração de me batizar aqui na Adna e me membrar aqui na Adna. E foi um momento muito maravilhoso. Eu fui muito bem recebida. Até hoje, assim, eu sou cheia de muito carinho. As irmãs, os irmãos, muito carinho, muito bem recebida mesmo. Batizei, logo já comecei a fazer, que a Thaís comentou sobre o discipulado, o quanto que isso foi tão importante no meu início da minha caminhada cristã. Esse discipulado. Temos o discipulado de novos membros, o discipulado para quem vai batizar, né, um curso, um ensinamento que tem certificado, tá? E depois desse discipulado para o batismo, você também tem um discipulado de novos convertidos. E você vai passando de fase. Na medida que você vai crescendo, buscando, aprendendo, você vai tendo outros discipulados que você vai avançando no conhecimento da palavra do Senhor. Eu só tenho que dizer que agradeço demais a Deus por fazer parte da família Adna Goiabeiras. E eu inspiro você, incentivo você a fazer parte do corpo de Cristo, a se membrar, né, no corpo de Cristo, porque isso é de extrema importância para nos mantermos firmes na caminhada com Cristo até a tua volta. E se você é daqui de Cuiabá ou também de outra cidade, procure uma Adna ou uma outra igreja mais próxima de você, para você se membrar, para você estar participando, sendo discipulado e estar crescendo em Cristo. Amém? Eu também conheci a Adna Goiabeiras através de um story no Instagram. Eu já conhecia a Fernanda, que é uma irmã aqui da nossa igreja, já era cliente dela, já conhecia ela. E eu via os stories e falava assim, meu Deus, eu quero fazer parte dessa igreja, porque é uma igreja familiar, é uma igreja acolhedora. E eu via ela postando sobre as reuniões das irmãs, as reuniões dos casais. E aí eu via aquele tanto de criança, porque eu tenho um filho pequeno. Eu falava, Senhor, eu quero estar em um lugar onde o meu filho seja bem-vindo, onde o meu filho seja acolhido, onde eu me sinta bem para servir ao Senhor. E que, na verdade, assim, nós temos que ser confrontados pela palavra, né? E onde a palavra do Senhor seja verdadeiramente ministrada. Independentemente do meu estado, de como eu esteja, de como você talvez esteja, você pode vir aqui na igreja, acompanhar também os nossos cultos, se você não for daqui de Cuiabá, e você vai ser ministrado pela palavra. E a partir do momento que nós damos espaço para Deus e para o Espírito Santo agir em nossas vidas, tudo é transformado. Então não se preocupe com o momento que você está, do jeito que você está, porque a palavra de Deus, quando ela entra, ela transforma tudo. E a Bíblia diz que o Senhor Deus, Ele faz tudo novo. Nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Então venha conhecer a Adna Goiabeiras. Você vai ser muito bem-vindo, você vai ser acolhido e Deus tem algo novo para a sua vida. Independentemente se você for daqui de Cuiabá ou de qualquer outro lugar que você esteja nos assistindo, procure servir ao Senhor e apresentar-se a Deus, porque Ele tem coisas grandes e maravilhosas para fazer na sua vida e nas nossas vidas também. Mesmo tendo conhecido a Adna Goiabeiras pelas redes sociais, assim como a Jéssica, a minha história é um pouco diferente da dela. Eu conhecia Jesus desde muito pequenininha, a minha mãe já servia ao Senhor desde que eu nasci, então eu cresci em um ambiente, uma igreja evangélica, sempre louvando a Deus nos conjuntos de crianças, de adolescentes, de jovens, e ainda que eu estivesse esse tempo todo dentro da igreja,
eu não tinha tido um encontro genuíno com o Senhor. Eu não tinha deixado o Senhor trabalhar na minha vida e fazer a vontade dele. Não tinha dado esse domínio para ele. E quando eu viajei para São Paulo, uma viagem que eu digo que foi uma viagem missionária. O pastor com quem eu congregava convidou a mim e a minha irmã para nós irmos para São Paulo, que ele tinha que ir lá, ele ia pregar em algumas igrejas e ele ia evangelizar a família dele. Mas eu fui ministrada, eu fui evangelizada nessa viagem. E eu costumo dizer até hoje, né, que para quem faz alguma coisa para o Senhor, quem trabalha na igreja, quem faz a obra do Senhor de alguma forma, ela está sempre sendo ministrada. Às vezes nós somos usados como canal de bênção para abençoar outras pessoas, para ministrar a palavra de Deus, mas nós estamos também recebendo aquele alimento espiritual. Quando nós chegamos num culto, era um culto de virada de ano, e eu vi aquela igreja cheia, um monte de jovens, e eles falaram assim, olha, agora quem vai participar da ceia do Senhor, se levante, quem é batizado. E eu ainda não era batizada. E eu vi aquilo e eu lembro que o meu coração, assim, ao mesmo tempo que deu aquele desejo, aquela alegria, eu fiquei triste por não fazer parte ainda oficialmente do corpo de Cristo. E aquilo acendeu uma chama no meu coração, um desejo de buscar o Senhor, de buscar a presença de Deus. E quando eu voltei, no dia 3 de fevereiro de 2013, eu me batizei. E ali eu entreguei totalmente a minha vida para o Senhor Jesus. E comecei a ter experiências com Deus. Logo depois do meu batismo, eu já comecei a namorar com quem hoje é o meu esposo, e Deus foi fazendo coisas grandiosas e maravilhosas nas nossas vidas através do nosso casamento, os milagres que Deus foi operando até chegar no dia do casamento, porque nós éramos muito jovens e não tínhamos condições assim de fazer um casamento do jeito que a gente sonhava, mas Deus estava cuidando dos mínimos detalhes. Deus realizou os desejos do meu coração, o tipo de vestido, o tipo de cardápio, o que a gente ia servir para as pessoas, e Deus foi abençoando e abrindo portas, porque o nosso Senhor Deus, ele ama casamentos, né? Ele ama abençoar famílias, e o casamento é o primeiro passo para o início de uma nova família. E nós fomos contemplando os milagres de Deus, o que Ele ia fazendo. Depois que nós nos casamos, continuamos servindo a Deus na igreja. Nós éramos líderes de jovens. Depois eu fui líder do departamento das irmãs, do círculo de oração. E ali presenciando cada vez mais milagres e providência de Deus. Aquilo que Deus podia fazer a partir do momento que eu entregava o domínio da minha vida nas mãos dEle. E logo depois eu tive o meu filho. E quando eu tive o meu filho, que também foi um milagre do Senhor, porque me falavam que eu não poderia gerar se eu não fizesse um tratamento, que eu tenho uma síndrome, né, que chama síndrome de ovários policísticos, e sempre me falavam assim, olha, Thaís, você pode até gerar, mas você vai ter que fazer um tratamento. E eu falava assim, não, quando eu gerar, eu não vou dar glória para ninguém, para medicina, para remédios. Não estou dizendo que se eu precisasse não iria procurar, mas aquele tempo ainda não era o tempo de Deus me conceder aquela criança. Quando foi o tempo de Deus, nasceu o Davi, ele teve algumas intercorrências, ele ficou internado na UTI, precisou de oxigênio porque ele nasceu com a síndrome da angústia respiratória, mas ficou tudo bem, hoje ele é uma criança saudável, não teve nenhuma sequela por conta desse imprevisto no nascimento dele. E depois que ele nasceu, eu comecei a me dedicar totalmente a ele. E eu lembro que, assim, eu parei de ir ao culto domingo, parei de ir durante a semana, fui deixando de lado, deixando de participar. E como eu falei, eu sempre participei do louvor. Fui deixando de louvar ao Senhor, fui deixando as coisas da obra de Deus um pouquinho de lado. A gente vai esfriando, né? E eu falava, Senhor, mas será que eu não quero mais cantar? Eu acho que eu quero ficar bem quietinha no meu canto, não quero mais participar de nada, eu quero servir ao Senhor sentada, vou lá na igreja, participo do culto e vou embora, não quero me envolver em mais nada. E aí, esse período nós começamos, foi então que eu comecei a ver sobre a Adna Goiabeiras, que eu comecei a acompanhar nas redes sociais e ver a movimentação que tinha aqui na igreja, vi que tinham crianças, né, vi que tinham pessoas mais ou menos na minha idade, que a gente poderia se unir, tanto se ajudar em oração também, ajudar a buscar ao Senhor e firmar, porque quando a gente tem laços de amizade com alguém, a gente tende a fazer o que os nossos amigos fazem. E quando eu vi lá no História da Fernanda Igreja, que eu vim aqui, eu pedi confirmação para Deus, se era para nós virmos congregar nessa igreja. Ainda que firme na igreja, firme com o Senhor, não estava indo muito aos cultos, e eu queria voltar a fazer parte dos cultos. E nós voltamos, comecei a congregar aqui, eu vim e pedi, falei, Senhor, se for para eu congregar lá, o Senhor me dá uma confirmação. E eu fiz algumas provas com Deus. E Deus me confirmou naquela noite 5 vezes de que era para nós virmos congregar aqui. Deus usou pessoas. Tem até o irmão Celso, que é o ministro de louvor aqui da igreja. Eu sentei atrás dele.
E eu falei, não, se eu vier congregar aqui, eu vou ficar bem quietinha no meu canto, não quero fazer nada, quero só adorar o Senhor e ir para minha casa. Mas ele me ouviu cantando durante o louvor e ele virou para mim e falou assim, olha, você canta, né? Você vai cantar no Ministério de Louvor aqui da igreja. E eu olhei para ele, eu sorri e falei assim, amém. Mas dentro de mim falei assim, não vou não. Mas Deus não trabalha como a gente quer, Ele faz como é melhor, que a gente não consegue enxergar as coisas lá na frente. E também tinha o Igor, que é o esposo da Fernanda. Ele já sabia que eu cantava, ele sabe também que os meus irmãos cantam. Ele já falou pro pastor Ever, que era o líder do Ministério de Louvor já naquele tempo. Ele falou assim, olha, tem a Thaís, ela canta assim, assim. Aí ele me convidou, falou, irmã, vem no ensaio. E o meu esposo também toca violão. Ele falou, não, vem no ensaio para vocês conhecerem. E por coincidência, no primeiro culto que nós viemos aqui na igreja, não tinha ninguém tocando violão. E aí, o meu esposo estava mais resistente para vir para cá, mas aí ele falou assim, olha, não tinha ninguém tocando violão ali. Aí eu falei, é um espaço que está ali para você. Está reservado para você. E nós fomos convidados para vir no ensaio. Naquele ensaio, o pastor Weber já me entregou um microfone e falou assim, olha, vamos ensaiar um hino aqui, mas é só para você ver como é que é e tal. E para a gente ir conhecendo e vendo como é que você vai reagir. Vou passar um hino aqui para você, mas é só para a gente ver como é que tá. Porque ele sabia que fazia já alguns meses que eu não cantava, então ele queria ver como é que estava. E eu lembro que o louvor que ele passou, já no primeiro culto que eu estive, depois nós não tínhamos sido apresentados oficialmente ainda para a igreja. Ele já colocou eu na escala para louvar o Senhor. Então, eu louvei, o ensaio era na quarta, na quinta-feira, no culto da vitória, eu louvei ao Senhor. E já no domingo também, já estava participando do Ministério de Louvor. Então, eu não tive um tempo de chegar e falar assim, não quero fazer nada, ou eu vou escolher o que eu vou fazer. Deus foi lá e me encontrou. Porque a palavra de Deus diz que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele é que nos escolheu. Então, quando o Senhor Jesus ele nos escolhe para fazer a obra dele, não adianta a gente tentar esconder do Senhor. Então, nesses 12 anos, o crescimento, para nossa surpresa, ele veio por meio de uma tecnologia, por meio de uma capacitação, por meio de um treinamento de discipulado, onde, por volta aí do ano de 2019, antes da pandemia, meados de 2018, nós já começamos a fazer a upgrade aqui neste lugar, mudando equipamentos, mudando mesa de som, colocando câmeras para filmar, filmadoras, enfim. 2 anos, 1 ano e meio depois, mais ou menos, veio a epidemia, o Covid, veio essa situação, as igrejas tiveram que fechar literalmente as portas, e aonde surgiu, né, Deus nos capacitou, e aonde surgiu que fomos obrigados a fazer transmissões nas redes sociais, e disso aí nós fomos nos aperfeiçoando, e já temos aí 4, 5 anos trabalhando, nos capacitando. Para você ter uma ideia, para que um evento de um domingo, que nós temos 2 cultos, nós usamos aí cerca de 25 a 30 pessoas, você é conhecedora disso. Agora, de pouco, há 1 ano atrás, nós recebemos de Deus. A TV Cidade Verde, ela vinculou uns cultos ao vivo. Então nós temos aí, o primeiro culto nosso começa às 17 horas e o segundo às 19 horas. E ficava uma janela de 30 minutos mais ou menos, porém a Cidade Verde entrou em contato conosco, a diretoria, a doutora Michele, eu quero aqui fazer uma moção aqui de aplauso, agradecimento por ela ter sido essa pessoa usada por Deus, ela e a equipe dela, toda a equipe dela, um agradecimento, e ela nos colocou 4 horas num domingo, horário nobre, das 17 horas às 21 horas. Então o projeto 100 por 60, ao nosso modo de pensar, humanamente falando, era crescimento, primeiro,
de um espaço físico, mas aprove Deus, né, fazer com que nosso ministério, toda a Adna Goiabeiras, ela fosse através da TV Cidade Verde, Canal 12, aqui em Cuiabá, Mato Grosso. Nós estamos em alguns estados, muitos municípios, são vários tipos de canais, né? Enfim, nós estamos ao vivo, isso é uma bênção. Pouquíssima, mas pouquíssimos, Thaís, pouquíssimas igrejas têm esse privilégio de estar ao vivo transmitindo seus cultos aos domingos. Então, quando Deus coloca esse projeto no coração do Senhor, o imaginário humano acredita que é um projeto que vai mexer com o espaço físico, com igreja, com um templo, né? Mas é um crescimento muito maior e exponencial, porque as redes sociais, a mídia hoje, a televisão, ela alcança milhares e milhares de pessoas. Então, o projeto 100 por 60 nada mais é do que um canal de bênçãos para abençoar as pessoas, para abençoar vidas, para que vidas sejam transformadas, tocadas pelo poder de Deus, pelo poder da palavra. E nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu queria, antes de terminar, que o senhor deixasse uma palavra, um versículo para as pessoas que estão nos acompanhando. O versículo você conhece. A Adna Goiabeiras, as pessoas que nos acompanham, Deus colocou esta palavra em nosso coração. Segunda epístola a Timóteo, capítulo de número 2, versículo 15. Ela tem 3 situações, este versículo. Procura apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Eu quero deixar aqui a vocês o que significa este versículo. Esse versículo, ele significa que nós precisamos ter aprovação de Deus. Nós precisamos, qualquer coisa que você for fazer, Thaís, você sabe que nós precisamos ter uma agenda com Deus. Nós precisamos ter um contato com Deus. Nós precisamos nos relacionar com Deus. Sem mim, nada podereis fazer. E, diante dessa situação, se eu tenho um relacionamento com Deus e tenho a aprovação de Deus, aonde eu colocar minha mão, Deus vai prosperar. Se eu tenho uma agenda com Deus, eu tenho uma família abençoada, eu tenho uma empresa próspera. E que, como obreiro, eu tenho que dar testemunho, não tenho que fazer nada que eu venha a me envergonhar. Nós estamos aqui ministrando aos domingos a palavra de Deus, a sã doutrina, e nós não podemos, em hipótese alguma, não dar testemunho, Thaís. Essa é a segunda situação deste versículo. E a terceira, eu posso estar aqui, usando o púlpito, ter este privilégio de estar ministrando a palavra, mas eu posso também estar dentro de um ônibus ministrando a palavra, eu posso estar numa universidade, eu posso estar aonde o Senhor me colocar, eu posso estar manuseando bem a palavra da verdade. É nesse sentido que eu deixo para você esta palavra, Thaís. E eu creio que você que está aqui, faz parte desta família, você sabe que este é o versículo que Deus colocou no coração do seu pastor. Amém. Glória a Deus por essa palavra. E eu quero lembrar a você que já vamos iniciar a transmissão do nosso segundo culto. Tem uma palavra abençoada também que vai falar ao seu coração. E eu te espero aqui no próximo domingo às 18h30. Que Deus abençoe.